Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então vem comigo, meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Bem, no podcast de hoje, para mim é um dream team, né? A gente vai falar sobre dor e eu acho que eu tenho sorte na minha vida de ter grandes amigos e conseguir trazer 3 pessoas que são referências nas suas áreas, nas suas devidas áreas. Eu queria, desculpe Jonas, mas eu primeiro vou com as meninas, né? Então vamos lá. Doutora Mirlane Cardoso, ela é anestesiologista, é especialista em dor, trabalha na Fundação SECOM, na área com medicina paliativa, é professora da UFAM, foi minha professora, começou com uns 15 anos dando aula, por isso que ela está tão nova desse jeito. Seja bem-vinda, doutora Mirlane. Obrigado pela gentileza. Temporal, é. E a doutora Joel Magalhães, fisioterapeuta, tem mestrado em reabilitação, especialização em dor, em disfunção pós-cirúrgica, né? Cirurgia de cabeça e pescoço. Seja bem-vindo, Joelma, que é meu braço direito dos meus pós-operatórios. Obrigada. Já é uma relação de uns bons anos já. De uns bons anos. Obrigada pela participação. E o Dr. Jonas Bick, que é professor da UFAM, está atuando na pós-graduação, tanto em cirurgia e ciências de saúde, foi um dos meus professores no mestrado em cirurgia, mas ele tem uma parte que eu achei fantástica desde que a gente se conheceu, que é a medicina. Ele tem PhD em medicina tradicional chinesa e uma outra em relação do campo emocional com a dor. Seja bem-vindo também, Dr. Jonas Bick. Obrigado. Muito obrigado pelo tempo, né? Eu vou começar pela doutora Mirlane, mas fiquem à vontade. Doutora Mirlane, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vivo no meu dia a dia. A senhora foi minha professora, a gente trabalhou junto na Fundação SECOM, pacientes oncológicos. E aí a gente vai eu queria que a gente começasse a falar sobre dor crônica. Como é que a senhora conceitua, como é que a gente coloca uma dor e a gente pega ela e joga numa caixinha, olha, essa dor ela é crônica. Como é que eu consigo determinar? Já começa polemizando, né? Porque a gente que já trabalha há muito tempo com esse perfil de paciente, a gente identifica que qualquer conceito que venha relacionar tempo, ele se perde. Né? Porque se você for nos livros, você tem uma relação de que a dor crônica, que é aquele sintoma que persiste por mais de 3 meses, ela pode ter essa denominação. Mas o que a gente vê, mesmo o paciente não oncológico e o paciente oncológico, que ele pode agregar a esse sintoma outras dimensões que estão relacionadas à questão pessoal, a questão social, a questão emocional, principalmente, a questão familiar e a incapacidade. Às vezes, a incapacidade ela é bem célere e ela se instala bem antes dos 3 meses. Então, o que a gente tem é um perfil de paciente que deixou de simbolizar a questão da dor como um sintoma, que ele está agregado a um outro quadro e passa a ser uma entidade, é uma doença, né? Com todas as repercussões clínicas que advêm de uma patologia, né? Uhum. É mais ou menos isso. Na realidade, é muito mais amplo, né? Mas a gente, realmente, para conceituar para as pessoas que estão nos assistindo. Jonas, quando a gente vai falar, quando o paciente adentra no seu consultório e ele vem com uma dor crônica, e essa primeira avaliação, as pessoas falam uma palavra bonita, a gente gosta de falar, né, no nosso meio, avaliação biopsicossocial. O que é isso? Você pode trazer para o português bem claro?
Bem, antes de você parar, nós temos 3 medicinas no mundo, 3 sistemas médicos. A Ayurveda, que é indiana, trabalha dentro de um perfil energético também. A medicina tradicional chinesa, que é a segunda mais antiga, em torno aí de 6 mil anos de existência. E a mais recente, que é a medicina alopática. Cada uma delas tem uma pequena divergência em relação a como enxergar isso. A Ayurveda, com a chinesa, tem uma semelhança um pouquinho maior por se tratar de uma medicina energética. Então, ela vai analisar desde o ponto de vista da convivência do indivíduo com o meio, ou seja, tem fatores endógenos, exógenos, a alimentação do indivíduo, o estresse social, a maneira de enxergar um problema, os traumas, enfim, tudo isso existe uma interferência naquele indivíduo e isso vai se somar, às vezes, àquele fator, ou isso é, de fato, o causador disso. Então, resumidamente. E não, acho interessante quando você fala, e a gente estava conversando aqui antes de começar, exatamente quando você tem o relatório de Flex, né, onde determinou que as faculdades de medicina de todo mundo ia ser hospitalocêntrica, quer dizer, você tinha um hospital como base, e que a gente ia aprender apenas doença e tratamento, e quando a gente fala sobre tratamento, a gente fala só sobre a alopatia, sobre o remédio, o comprimido, e a gente esqueceu a homeopatia, esqueceu tudo isso. Eu fico pensando, e foi matéria do meu mestrado, e você estava lá na banca do meu mestrado, eu fiquei pensando assim, em que momento as pessoas esqueceram que a pessoa ela é um conjunto de coisas? Onde é que eles esqueceram a alma? Onde eles esqueceram as outras coisas do que a gente é feito? E simplesmente acharam que uma dor de cabeça, você dá um comprimido e isso vai resolver. E se você não consegue, ninguém conseguiu observar de onde veio, de onde partiu, não é isso? O corpo e a mente são extremamente complexos. Então, há um erro, talvez até no sistema de ensino, de considerar algo que seja fácil, e não é. Cada indivíduo é único. Eu tenho vários casos de pacientes gêmeos com queixas semelhantes, mas com tratamentos totalmente diferentes. Ou seja, aquele indivíduo ele é único. E uma das coisas que talvez a medicina tenha errado recentemente é o protocolo, em alguns casos. Tá? E é óbvio que a gente tem as exceções, mas dependendo do caso da dor, a gente deve esquecer alguns casos de protocolo e analisar o indivíduo, a condição dele e literalmente fazer o tratamento personalizado. Outros casos não, que a gente provavelmente vai entrar depois, talvez, numa conversa sobre protocolos também. É muito amplo. Isso que o Jonas está falando é exatamente desconstruir algumas ideias que a gente vem ao longo do tempo. E uma delas é essa, que a gente tem que preparar e os órgãos, as entidades formadoras de ensinar a tratar o indivíduo e não a doença, e não a patologia, né? E é esse o grande impacto realmente do cuidado paliativo. Djalma, você me falou outra vez sobre educação em dor. Consegue me explicar mais um pouquinho? Bom, eu vou só reiterar um pouquinho da parte de biopsicossocial. Essa questão da palavra condição é você reparar realmente o paciente como um todo. Quando começou essa questão, biopsicossocial, se tornou meio que chulo, né? Muita gente assim não sabia como usar ou como abordar a abordagem realmente biopsicossocial. Primeiramente, achava-se que dor era só psicológico, era só emocional. Então, você olha a condição do paciente em que ele mora, em que ele vive, qual é a condição que ele está, em que trabalho que ele está, em que situação vulnerável que ele possa estar. Que contexto. Que contexto ele está. Então, assim, a parte social dele. E a gente só ficou naquela parte psicológica. E a parte biológica ainda conta. Então, também tem a parte patológica também. Então, a gente tem que ver que não é só questão psicológica em relação à parte emocional, mas tem que envolver em que ele vive e a condição dele realmente física, ou seja, patológica mesmo. Então, é uma soma. Então, quando a gente fala biopsicossocial, não é uma coisa que você só olha ali o que ele está te contando. Mas você já parou para perceber com quem ele mora? Como ele mora? O que ele tem? Como ele trabalha? Que horas ele dorme? Como ele dorme? O que ele come? Né? E o principal que eu acho é que quando o paciente que é portador de dor crônica, o que ele vê? Ele vê uma falta de perspectiva do futuro. Então, isso implica em muitas coisas. Né? E esse conceito de biopsicossocial, ele veio lá da década de 60 ainda, com a Cicely Saunders, que é a fundadora do movimento Hospice, e esse conceito biopsicossocial começou com o paciente oncológico.
foi validado pelo OMS a partir do momento que ela postulou o primeiro conceito dessa modalidade de assistência. Né? Mas é exatamente isso. Ela começou à beira do leito, conversando com os pacientes e identificando essas dimensões que a gente, ao passar rápido, ao fazer uma avaliação no consultório, a gente não consegue entender que quando ele sai daquela porta, ele tem uma vida ali. E só falando da questão educacional, porque na hora de você formar, agora falando com o professor, inclusive, o profissional ele tem que saber ouvir o paciente, buscar as informações. Então, existe também aquele conceito de fazer uma consulta rápida. Não, isso não dá certo. Eu preciso ouvir, eu preciso entender exatamente o que acontece naquele mundo daquele paciente, tentar me inserir dentro da vida, que às vezes começa intrauterina, há vários casos, ou na infância, tentar entender o passado desse paciente. Só que quando a gente vai trabalhar na formação do próprio aluno, do profissional, é uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração. É ele conseguir interpretar, fazer a leitura desse problema. Por quê? Porque muitos casos de dor, nós vamos talvez discutir, são isentos de exames. Nós não temos exames de imagens laboratoriais que detectam todos os tipos de dor, ou seja, a condição do profissional é muito importante também. É interessante, a gente vai até falar sobre, quando você fala sobre essa parte biopsicossocial, somos 4 professores, as 4 universidades, e eu lembro que uma vez eu conversando com os alunos, eles falando assim, professor, porque o pessoal fala que a gente é a geração Y, agora Z também entrando, que é a geração do mimimi, mas assim, a gente precisa realmente de tratamento, mas aquele tratamento psicológico que vocês não fizeram lá atrás. A sua geração precisou também, só que vocês pularam. E é exatamente isso. A gente consegue ver, e quando a gente observa em casos, a gente estava falando sobre um caso de um paciente em comum, a gente consegue observar o perfil de uma mãe, e quando você olha para a paciente, olha só, a gente não é, pelo menos eu não tenho, não sei se vocês têm alguma formação em psicologia, mas você olha a mãe, você tem. Então, assim, quando você olha a mãe, você fala assim, já sei de onde veio. Concordam comigo? Então a gente fica parado e fala assim, poxa, a doença da filha, tudo se encaixa, e a vontade de falar assim, poxa, se você é emancipar da sua mãe, mas às vezes tá num grau de interligado as duas, que é difícil, e você tratar a paciente, às vezes até a mãe, na realidade assim, a vontade de falar, começar a tratar assim, esquece ela, vamos tratar a senhora primeiro. Mas acontece isso no seu consultório? Sim, existe dados assim de literatura que já demonstram que se você for avaliar uma escala de dor numérica do paciente, do familiar, normalmente os scores do familiar são maiores do que do próprio paciente, né? Porque toda essa condição dessa dor total e todas as dimensões que a gente já comentou, tem a questão da incapacidade de ajudar. Joelma, piora. Jefferson, é interessante, aí entra a educação em dor. Que é essa situação, você educar o seu paciente sobre a dor. O que acontecia antigamente? Passava-se só medicação para o paciente. E ele dizia assim, você tem uma dor de cabeça, você vai tomar tal medicação. Pronto. Mas por que ele tem aquela dor de cabeça? O que está acontecendo para ele ser ativo em relação ao que ele tem? Então, você promoveu o quê? Uma escuta ativa. Realmente, você escutar o que o seu paciente, ele fala, ele sente, ele tem relação aos seus sinais e sintomas, mas você fica ali meia hora escutando o teu paciente? 40 minutos? 1 hora? Então, isso não existia. Então, a educação em dor, ela vem o quê? Para educar seu paciente, explicar para ele o que acontece no corpo dele, na mente dele e o que provoca, potencializando, diminuindo, melhorando. Por isso que aí entra o quê? A questão de você falar da importância de exercício físico, de abordagem de outros profissionais em conjunto. Porque ele diz, não, se eu vou lá na fisioterapia, ela, Joelma, vai lá, vai me curar da dor. Sim, e você não vai ficar só sendo passivo? Não, o paciente ele tem que ser ativo em 95% ou mais do tratamento. Então, se você não educa seu paciente informando para ele como acontece, por que acontece e como é a patologia, de que forma para você desmitificar essa questão da doença dele, ele vai ficar repetido, ele vai ficar num ciclo vicioso da dor o tempo todo. Entrando na dor, vou lá com a Joelma, melhora um pouco da dor, vou lá de novo, fico lá no sofá parado, não quero fazer mais nada, não quero melhorar, né? E aí vai continuar naquele ciclo.
E aí ele tem que entender que depende muito do quê? Do médico, do físio, ele precisa do psicólogo, precisa do psiquiatra, precisa da medicina tradicional chinesa, ele precisa de toda uma equipe. Uma alimentação correta. Uma alimentação correta, ou seja, do nutrólogo, nutricionista, todo mundo. Da capelania. Então assim, você tem que trabalhar como um todo no paciente. Então a educação em dor, ele já fala, é você educar seu paciente sobre o que ele tem, por que está tendo aquela dor recorrente. Então é essa abordagem que tem que ter nele. Sim. Entendeu? Jonas, quando o paciente entra no seu consultório, que geralmente o que a gente vai ver mais comum, principalmente a gente que trabalha na parte oncológica, é o paciente que começou a alopatia, que é o primeiro que é iniciado. Quando você tem ali, na Fundação Secom, a gente tem a sorte de ter a doutora Merlane e outros profissionais, onde já começa trabalho biopsicossocial. E aí, só que esse paciente, geralmente, quando entra na medicina tradicional chinesa, é aquele paciente que já, não que esgotou, né? Mas ali, ele tomou remédio, e alguém ouviu, eu tô dizendo que é o mais comum, que existe acupuntura. Ele vai lá com você, entra. Geralmente esse paciente, ele já vem com essa parte ativa do que a Joelma falou, ele já veio participativo, ou é aquele que fala assim, já tomei o remédio, fiz minha parte, não tô nem aí, eu tô aqui porque você tem que resolver, porque ninguém resolveu. Eu vou colocar estatísticas que não são precisas. Certo. Mais ou menos uns 80% são pacientes que já se esgotaram e colocam como se fosse na mesa para você é a minha última opção. Existe um outro grupo de pessoas que é um pouquinho diferente, que provavelmente aí a Mirlane vai poder complementar. Pacientes, por exemplo, função hepática, função renal já no limite, ou seja, pacientes oncológicos, às vezes ele não pode mais entrar com outro medicamento para dor, para insônia e constipação, e encontra dentro da medicina energética uma possibilidade terapêutica. E um pequeno percentual, e aí inclui principalmente profissionais da saúde, fala assim, não quero mais essa toxicidade na minha vida. Eu até sei que eu poderia usar esse produto, mas eu não quero por tal motivo. Geralmente ou porque ele é da área, ou principalmente porque ele acompanha alguém, algum familiar e viu alguma coisa acontecendo. Então, não dá para dar uma resposta única, eu acho que são vários casos, e a questão oncológica é um caso que merece uma discussão até mais aprofundada. Sim. Quando a gente vai falar ainda sobre, quando você falou sobre a busca do profissional da área de saúde, não sei se vocês já viram, tem um artigo científico falando assim, como é que o médico morre? E é engraçado porque exatamente assim, a gente que já está na área de saúde, a gente já sabe qual é o início, qual é o meio e qual é o fim. E geralmente é o que você fala, o da área da saúde fala assim, eu não vou tomar esse bando de remédio químico e tudo. Vamos para a tradicional chinesa, porque às vezes é até a visão de que ele já entendeu que não é só o corpo, né? Aí deixa eu só fazer um adendo para não me castigar depois. Há casos que é o oposto. Eu falo, olha, cidadão, a situação é o seguinte, a minha técnica chegou ao limite. A sua área tumoral não para de crescer. A minha técnica ela tem um alcance às vezes. E às vezes se faz o contrário. Eu falei, vai lá para a parte química. Mas é extremamente tóxico, meu pai e minha mãe vai ter um problema com isso. Mas eu estou falando, às vezes, sei lá, de um tumor cerebral que você não tem perspectivas de outro tratamento a não ser o químico, porque é um tumor extremamente agressivo. Então, juntar num pacote só a dor, eu acho muito difícil. Cada caso é um caso, e inclusive dentro da oncologia, cada caso oncológico é um caso à parte. Aí vem a questão da interação, porque eu já vi paciente fisicamente muito bem, os exames oncológicos bem, mas psicologicamente o indivíduo destruído e ele se entregando à doença. Enquanto que o outro cidadão com câncer agressivo, planejando uma viagem com os netos para a Disney e a gente ficando em equipe olhando assim, ele não vai conseguir realizar essa viagem a tempo. Uhum. Então, assim, cada caso é um caso e eu acho que é muito importante ter uma equipe que interaja um com o outro, discutir o caso e, principalmente, chamar o paciente, eu que sou professor de bioética, chamar o paciente dentro da condição dele, né, o responsável, para tratar desse assunto. Então, há casos que eu falo, olha, o caso do seu pai e da sua mãe, talvez dentro da medicina chinesa, ele vai ter uma melhora, mas é por 2, 3 dias. Vá depois, talvez, procurar o químico, porque a gente está falando de um paciente terminal. Talvez seja mais interessante pensando não só no indivíduo, mas na família. Entendi. Ô Mirlane, e esse paciente, vamos especificamente agora para os nossos pacientes base, que são os pacientes oncológicos.
Como é que você vê, até uma grande amiga sua, a Ana Quintana, que até a gente teve o prazer de assistir uma palestra dela aqui, e ela falou muito isso, né, que no final da vida, e a gente pega muito paciente oncológico que está ali no final da vida, que existe uma ressignificação, onde eles olham para trás e, não sei se vocês já viram até esse vídeo, é um livro, né, fala que a morte é um dia é um dia que vale a pena viver. Que vale a pena viver. E eles falam exatamente isso, que as maiores queixas deles, assim, não tiveram tempo para a família, como deveriam ter tido. Os amigos que eles perderam contato e simplesmente as coisas passaram. O falar, às vezes, uma palavra que eu te amo, falar as coisas que deveriam ser faladas. Você observa isso dentro do seu consultório oncológico, dentro da Fundação SECOM ou até no seu consultório privado? Isso é o nosso dia a dia na Fundação do Câncer. Não de uma forma tão, vamos dizer, simbólica, como foi colocado. Mas eu queria, antes de a gente se direcionar, eu queria pegar uma coisa que você mesmo falou quando estava conversando com o Jonas sobre o perfil do profissional, né? Que a grande obstinação hoje em dia é muito dos profissionais da área de saúde. E o que eu observo sempre é o seguinte: a gente, como você falou, a gente sabe do fluxo, né? Nasceu, cresceu, reproduziu, morreu, né? Isso fecha um ciclo. E a morte é um tema que normalmente as famílias evitam. Eles não conversam sobre isso, a não ser que você seja estimulado, educado a falar sobre isso. Só que, contrariamente, no hospital, no serviço público, acontece a mesma coisa. Os profissionais de saúde não falam sobre finitude, nem a deles, muito menos o dos pacientes. Então, existe essa situação que termina gerando conflitos e o que a gente chama de conspiração do silêncio, que você vai levando conduzindo uma assistência com informações superficiais e que não geram um poder decisório com o paciente a partir desse conselho, família, paciente. Então, isso é que eu acho extremamente, vamos dizer assim, não contribui. Não sei se faz sentido isso para você, como médico. É como a gente tivesse, vamos dizer, até quando a gente, na universidade, que a gente precisou fazer metodologias ativas, qual foi o primeiro passo? Foi chamar todos os professores, ensinarem a metodologia ativa para ela ser reproduzida. E eu acho que chega o que a senhora está falando. Eu tive a oportunidade, tanto dentro dos hospitais que eu trabalhei, que eu fiz residência, lá em Goiânia, o Hospital do Câncer de Goiás, que tinha o grupo de paliativo, quanto aqui a senhora, na UFAM, vamos lá, vai pensar, poxa, federal lá no Amazonas, mas a senhora já falava sobre isso há 26 anos atrás, quando eu estava na faculdade, a gente já falava sobre a paliação. Então, assim, você incutir dentro do profissional que a hora que ele chega lá na frente, ele vai saber falar ou não, o que ele vai entender. Ou o que ele aprendeu na faculdade, ou se ninguém ensinou nada na faculdade, ele vai levar muito o que ele levou de casa. Não é isso? Sim. Então, se ele teve facilidade, se não tem, e como... Vamos lá, o Dr. Jonas, que gosta de percentual, 99% das vezes na casa da gente ninguém fala sobre morte. Ninguém fala assim, meu filho, o dia que eu for, aí todo mundo fala, não, pai, nem fala sobre isso. Exatamente, mas é exatamente essa questão. E tem um membro da equipe, nosso psicólogo André, que ele disse que é a dança do boi, né? Porque entra para consulta, para avaliação e um filho de trás fica fazendo assim, né? Exatamente para não falar. É boa, a dança do boi. É por isso não vou esquecer mais. Por isso que a gente faz muito, nesses casos, reunião familiar. Mas é uma virada de chave. Quando você consegue sensibilizar aquele paciente e a família
que a gente não vai cuidar mais da doença, a gente vai cuidar do seu João, e que o seu João tem essas queixas e a gente vai tentar controlar no melhor ambiente que ele escolher, se for a casa ou mesmo a nível ambulatorial. Agora, isso entra muito da nossa colega, a questão da capacidade funcional. A capacidade funcional desse paciente é que vai ajudar muito na tomada de decisões, né? E prognosticar, porque, Jefferson, hoje é o que se vive, e o que a gente acontece aqui no SECOM não é diferente do que acontece nos outros hospitais, nem privados, nem públicos. A nossa formação é para diagnosticar, e nós não aprendemos a prognosticar paciente. E cuidado paliativo, a base é prognosticar para tomada de decisões e planejamento de cuidados interdisciplinares, ou cuidado de final de vida, ou cuidado pós-luto. Porque, não sei se você sabe, mas a cuidado paliativo é a única especialidade que inclui no foco do cuidado familiar. Sim. Então, isso é um diferencial e, como eu digo, a gente facilita para que esse familiar tenha o que a gente chama de luto fisiológico, porque o luto é fisiológico, né, Jonas? Sim, sim. Partimos, todos. Isso é uma certeza. Agora, como nós vamos partir é que aí é a virada de chave que o cuidado paliativo pode mudar esse cenário. Só fazendo um adendo, eu gosto muito, inclusive, de estudar sobre religiões. Não existe nenhum segmento religioso que não aborde o luto. Ele tem algum. Agora, a forma que cada um trata disso é muito diferente. Eu pude, na China, visualizar algumas situações que, no nosso modo, é impactante. Tem o chamado enterro celestial. Você vai colocar o corpo, ele é esquartejado praticamente, os abutres descem, comem, e aí esses ossos são recolhidos e cremados. Isso, dentro da visão budista, faz parte do ciclo, é algo pacífico. E aí, comparando ao nosso cenário, inclusive de Manaus recente, onde as pessoas mandavam alguém para Brasília, São Paulo, e recebiam as cinzas, não tinham corpo para se despedir, isso criou um trauma muito grande. Então, essa questão cultural de como você vai lidar, eu vejo uma interferência muito grande. Então, isso é uma coisa que a sociedade já tem participação. E aí, óbvio que tem a questão individual, porque eu tenho numa família, às vezes, vários religiosos e o outro não, e eu não estou dizendo que um vai reagir melhor necessariamente que o outro, mas existem ali conceitos por trás que vão fundamentar essa situação. Não, vocês falando... Eu não precisei ir para a China, não, viu, Jonas? Mas a nossa comunidade indígena é importantíssima, a interculturalidade, né? Que eu preciso Eles conhecer. têm uma visão completamente diferente. E eu vou retroceder até dentro da nossa cultura, tá? Eu lembro de uma história dentro do Hospital do Câncer de Goiás e eu, até antes de eu ter filho, todas as crianças que tinham câncer lá no hospital, eu gostava de tratar. Eu gostava de operar, eu tinha essa visão. E você perde um pouco quando você tem filho, porque você começa a comparar. Então, se tiver o mesmo nome, então... eu tinha um prazer, porque eu sabia o bem que eu já ia estar fazendo. E eu entro já lá no andar, e de repente vou no leito do paciente, ele não estava. Eu falei, poxa, onde é que tá a criança? Tinha uma criança que tinha acabado de falecer, e que todas elas entraram no quarto. Então, assim, tudo é a nossa formação, é a nossa religião, é como nossos pais... Todos eles entraram, cantaram a música que aquela criança mais gostava, deram as mãos, fizeram orações e saíram lá felizes. Porque elas entendiam que todo aquele tempo que aquela criança estava sofrendo ali, que ela se despediu e que ela estava muito melhor nesse momento do que naquela dor que ela vivia. E isso para mim foi impactante, porque a gente começa a entender que ali o HD veio zerado. E a gente são os pais, são os familiares que vão colocando na cabeça da gente os parâmetros, e aí a gente modifica. Você vê também lá no seu consultório, quando chega esse paciente oncológico e você faz parte do grupo do Head and Neck Pain, você vê esse diferencial da religião? Total. Eu digo para o paciente assim, você tem uma religião? Aí ele fala assim, por quê? A primeira pergunta que a gente faz, né? Por quê? Você tem uma religião? Então, use a sua religião para o tratamento. Que isso também ajuda
Não só para a questão dele entender, né, a questão de Deus, nada disso. Porque a gente sabe que a religiosidade, a espiritualidade. Não confundir, porque são duas coisas diferentes, né? Isso. Então, a religiosidade, se ele não tem, mas tem espiritualidade, ou ele tem fé, independentemente, eu digo para ele, isso tudo ajuda no tratamento dele, porque promove sinapses, melhora a questão da condição em que ele está, e a gente sabe que melhora, e também ele entende em relação a essa parte oncológica que vai melhorar a qualidade de vida dele, né? Que a gente fala tanto em qualidade de vida, mas será que ele está promovendo qualidade de vida? Então a religião, a espiritualidade, a fé, ela faz isso, ela promove essa qualidade de vida de uma forma que ele consegue fazer por si só. Não precisa ninguém fazer por ele. Ele faz. Então, no momento em que você tem isso abordado nele, falando, você é evangélico, católico, espírita, não importa qual seja, você tem fé em Deus, você é espiritual, você tem crença, você tem alguma coisa, isso tudo faz com que ele entenda, mesmo que seja a questão de um tratamento paliativo, seja de uma cefaleia, seja de qualquer tipo de doença que ele tenha, isso faz uma modulação dos sintomas dele, direto ou indiretamente. E isso já tem pesquisa suficiente para provar isso. Né? A gente sabe que existem várias pesquisas provando que quando o paciente ele tem ou não tem a questão de algo que seja espiritual, religioso, fé, seja o que for o que ele tem em questão das suas crenças, isso modula diretamente nos seus sintomas. Diretamente. Isso é bem evidente. Existe toda uma produção hormonal, química que vai interagir com isso. Total. Tem trabalhos mostrando na Alemanha, por exemplo, se o paciente ele acredita no profissional que está tratando dele. E outros que não acreditam. Isso. E aí mensuraram cortisol, ácido lático, enfim, uma série de coisas, são coisas caras para mensurar, mas enfim, eles fizeram, e mostrando a reação do paciente. E o como que isso interfere, inclusive na questão da imunidade. Tem um trabalho feito, inclusive, no Brasil, colocando a física quântica em recém-nascidos. Que legal. E quantificaram, conseguiram mensurar, inclusive, a imunidade dessas criancinhas, o quanto que isso vinha a melhorar com o passar do tempo. Então, ou seja, é fisiológico. Doutora Emirlane, eu lembro ainda quando acadêmico, que foi uma coisa que me marcou muito. Recente. Recente. É que você estava com 15, né? Agora está com 32, 33. Eu lembro muito bem sobre nos cuidados paliativos, você tinha aquela visita que se fazia em domicílio, e aí a gente tinha padres, e a gente tinha pastores, e a gente tinha uma equipe multi. Isso. De que foi a ideia naquele momento? Qual foi o impacto de vocês trazerem a religiosidade falando como ela explicar? A gente fala sobre dimensão espiritualidade, né? Espiritual. Como é que foi? De quem teve a ideia e qual foi o impacto com os pacientes oncológicos? Olha, na realidade, hoje faz parte da nossa equipe a capelã Joyce. O serviço de cuidados paliativos começou já bem lá atrás, e viu, Jonas, com um grupo de estudantes, que a gente fez um projeto de extensão e eles iam para visita com a gente. E a Joyce, ela é lá desse início, ela está nessa biografia do serviço, e desde lá a gente já entendeu essa importância. Então, originalmente era o médico, a enfermeira, a capelã. Aí depois é que foram inseridos, para você ver como com o paciente oncológico essa situação é bem validada, né? A Joyce até hoje, graças a Deus, está conosco, e eu vejo no dia a dia como a interferência dela muda a condição do paciente, e como ela mais facilmente consegue, por exemplo, que o paciente exponha as suas pendências para que ele possa partir de uma forma mais tranquila. E, às vezes, por exemplo, realizar um casamento dentro das instalações do hospital, esperar um filho que está vindo do interior para se despedir, se perdoar no sentido de se declarar. Aí entra o que a Cláudia fala muito bem nesse momento, né? É deixar partir, né? É deixar partir. Eu me lembro da última frase do livro dela, que é exatamente esse: o amor é o único sentimento que merece a imortalidade. E ele fica imortalizado exatamente nessa condição do deixar partir,
né? E aí, quando eles partem, a gente passa a cuidar de quem ficou. É difícil. E um detalhe importante, quando a gente faz todo esse acompanhamento mais precoce, porque infelizmente os pacientes às vezes chegam numa fase muito avançada, mas quando a gente consegue mais precocemente, como aconteceu com o paciente em comum, a gente consegue desenvolver um luto fisiológico e não um luto patológico, que é arrastado, evolução. Nós temos familiares com esse perfil. Então, quando a gente consegue fechar esse ciclo, é muito bom. Eu lembrei, eu acho que é uma frase de Drummond que fala sobre amor, verbo intransitivo, né? Que é exatamente isso. Jonas, eu não sei se você assistiu Rio. Vocês já assistiram o documentário Rio, que é O Poder da Mente, que estava na Netflix? Tem uma coisa que eu vou jogar uma situação, eu queria saber até a sua visão sobre isso. A visão que tinha deles sobre... ele tinha um bioquímico que ele falava o seguinte: quando a gente vai fazer, a gente pega uma droga nova, a gente vai pegar um grupo A e grupo B, um grupo que vai tomar a medicação que a gente quer e o grupo B vai tomar um placebo, uma pílula de farinha. E aí ele fala que ali 80%, 90% de quem tomou o comprimido certo, correto, ele teve sucesso, e 10% das pessoas que tomaram a pílula de farinha, elas também tiveram sucesso. Aí o primeiro dado que ele faz, a primeira observação é o seguinte: se a pessoa não tomou o remédio certo, o que aconteceu no corpo dela, tá? Para ela simplesmente desenvolver tudo que foi necessário e ela se curou. Ponto. Esse é o primeiro ponto. E aí eu vou jogar para a mesa para vocês três. E a segunda visão é o seguinte: olha quando ele conseguiu virar e falou o seguinte: e os pensamentos negativos? O que ele vai fazer com o nosso corpo? A medicina Ayurveda e a medicina tradicional chinesa, que são as medicinas energéticas, só fazendo mais um pequeno parênteses, a medicina Ayurveda está praticamente quase que apagada por falta de material por causa da invasão da Inglaterra, queimar as bibliotecas, enquanto que a medicina chinesa ela se manteve. Então, grande parte hoje da medicina energética vai estudar em cima da medicina tradicional chinesa, mas não podemos esquecer da outra. E aí são exatamente os compostos orgânicos que o corpo é capaz de produzir e promover a cura, sim. Só que ela pode, às vezes, acontecer a nível de consciência ou inconsciência. Então, quando eu vou trabalhar com o paciente, a conversa faz parte? Faz, mas eu tenho procedimentos. Por exemplo, a acupuntura. Eu vou acessar pontos onde eu consigo ou inibir ou produzir alguma substância que ela é capaz de ativar ou desativar alguma área do corpo. Então, muitas vezes, o paciente está com dor no estômago, você acessa um ponto lá na perna, e o paciente fala assim: eu estou salivando, mas está amargo na minha boca. Sim, eu estou no meridiano do estômago. Coisa que não é estudado pela medicina alopática. Então, sim, o corpo ele tem substâncias, mas também podemos jogar substâncias exógenas. Por exemplo, a medicina chinesa utiliza materiais à base de plantas, à base de animais e de minerais. Não utiliza nenhum produto sintético. Então, há uma visão de que, até um certo ponto, seu corpo é capaz de produzir isso sim, e em alguns casos eu preciso complementar isso, ou mesmo retirar um alimento inflamatório, por exemplo. Agora, a questão do pensamento negativo, ele é capaz de fazer bloqueios, inativar outras partes, que é onde eu trato muito de pacientes com medo, com raiva, que, aliás, é uma coisa que ano passado foi a primeira vez uma banca de mestrado onde uma cardiologista ela comentou a palavra raiva. Eu quase ajoelhei na banca, eu era membro da banca, né? Eu falei, gente, dentro da alopatia, foi a primeira vez que eu ouvi isso em ambiente acadêmico, essa palavra sendo levada tão a sério. Porque o campo emocional é muito vasto. Estou falando de preocupação, ansiedade, medo, raiva, excesso de alegria, tristeza, depressão, é muito amplo isso. E muitas vezes a saúde brasileira, ela trata basicamente a ansiedade e depressão como algo patológico, esquece das outras emoções. Só que elas também são capazes de promover. Agora, só também fazendo um pequeno adendo. Um pouquinho de medo, por exemplo, é importante. Eu preciso olhar para a lateral na rua se eu vou atravessar a faixa de pedestre. Agora, até onde esse medo é capaz de me promover um bloqueio maior? Aquela pessoa que vai fechar a janela, fechou, daqui a pouco ela pede para alguém ir lá checar de novo e ela quer escutar o barulhinho da trava que não vai abrir.
calma aí, existe um nível disso. Até que ponto que o corpo vai organizar isso e como que ele vai responder. Então, são questões que a gente chama atenção. Um paciente catastrófico, né? Sim. Joelma, e no seu consultório já aconteceu das vezes do paciente que entra lá, que ele já sai melhor da dor, às vezes você não fez nenhum tratamento, você só atendeu ele a primeira vez, escutou, conversou. Acontece isso também? Todo dia. Todo dia. Tem paciente que... É engraçado. Eu disse, gente, o paciente veio para fazer uma fisio/terapia. Não precisa, muitas vezes, dependendo do que ele tenha, você colocar a mão. É realmente você trabalhar essa parte cognitiva, emocional, social. E a parte biológica, ela vai por si só trabalhando sozinha. Porque você está ali abordando o que está acontecendo. Por exemplo, essa parte negativa. Hoje, vários estudos falam que fator por exemplo, de depressão, leva-se, na maioria das vezes, fatores para ser fator associado para levar uma dor crônica. E quem tem dor crônica, a probabilidade de levar uma depressão é muito alta. É praticamente equiparado, são iguais. Então, a probabilidade de uma levar a outra é muito forte. Quem tem dor crônica, você pode ver, uma boa parte vai desenvolver ou está a ponto de desenvolver uma depressão. Então, você tem que olhar o paciente como um todo. Então, quando ele está ali contigo, eu fico 2 horas, 2 vezes e meia em avaliação, a primeira vez que o paciente vai comigo. Então, imagina, eu faço educação em dor, pergunto tudo o que está acontecendo. E mesmo assim, na primeira avaliação, você não consegue abordar tudo o que você quer, saber o que você quer, porque ele não vai falar. Você só vai entender quando você vai tendo aquelas sessões, os atendimentos que você vai tendo no dia a dia. Até entender assim, ó, ele é tão resistente às vezes para medicação, para ir no médico que eu estou pedindo, para ele, que eu vou falando assim, olha o que isso daqui é importante. Olha o que está acontecendo. Você está com raiva, você está com medo, você está triste. Sabe o que está acontecendo com o teu corpo? Ele está se enchendo de coisa ruim, de cortisol. Eu explico para ele o que é cortisol. Então, eu influencio bastante para ele entender o que realmente está acontecendo no corpo dele e por que ele precisa de um psicólogo, de psiquiatra, de especialista em dor. Não é porque ele acha que só a fisioterapia, não. Vai melhorar e eu vou ficar bom. E não é dessa forma, né? Só complementando, é como se fosse uma máquina desorganizada e você está ali reorganizando os acessos. Uma vantagem, talvez, da medicina chinesa, porque ao longo aí de 5, 6 mil anos de existência, o corpo, nós temos centenas, milhares, na verdade, de pontos, né, de acupuntura, e a gente acessa alguns pontos. Então, por exemplo, tem ponto de medo, tem ponto de raiva. Então, às vezes, o paciente fala assim, eu não tenho medo. Mas quando você apalpa o ponto, e o profissional ele é habilitado para isso, ele consegue perceber que existe alguma coisa ali, sei lá, medo ou raiva. Está dentro do meridiano do rim, que é um meridiano também ligado à energia de família. Você começa a palpar o ponto de pai, mãe e avós. No ponto de pai, a pessoa grita de dor. E ela não estava se queixando de dor nesse ponto. O profissional vem aquele estalo. Opa, tem alguma coisa com a relação com o pai. Só que ele não fala, não sei se porque ele não quer falar, ou nem ele ainda percebeu isso. E conforme a conversa vai desenrolando e vai lembrando, às vezes, de coisas da infância ou da juventude, você consegue, às vezes, trazer essa reorganização com a conversa também. Não é só o procedimento. Milani, deixa eu perguntar uma coisa. Eu vou falar o que eu vivencio, e aí, vamos lá, já são 12 anos. O paciente que tem câncer de tireoide, eu consigo observar muito bem um perfil, tá? São mulheres que vão estar ali em 30, 50 anos. A grande maioria ansiosas, depressivas. Eu tenho ali um perfil, em 12 anos você vê, abre a porta todo dia e você vê esse perfil. E eu só me toquei nisso quando chegou uma paciente extremamente feliz, uma pessoa muito alegre, de bem com a vida, e eu olhei para ela e falei assim, você é exceção. Foi aí que, sabe aquela história que nem aquele filme do que o menininho estava morto, que quando você bate ali, você vai puxar para trás, que na realidade não era o menino que estava morto, quem estava morto era o ator principal. E aí você vai puxar para trás toda a história e você fala assim, poxa, então existe um perfil. Você consegue observar nos pacientes oncológicos perfis que se repetem e aí que se soma exatamente isso sobre ansiedade, sobre depressão, sobre problemas pai, mãe. Você consegue observar isso? Perfis que se repetem, não. O que eu acho importante e ter esse entendimento que a gente está lidando com ser biográfico. Então, cada um vai ter sua história, vai ter a sua
os seus pontos de dificuldades, suas situações de dilemas. O que eu percebo, o que eu consigo traçar dentro de um paciente oncológico é que, pasmem mais, por exemplo, a dor crônica, como a gente já conversou aqui, a dor oncológica não é mais frequente, não é mais prevalente. A dor crônica mais prevalente é osteoarticular. Chega mais com ela. Né? Uhum. A cefaleias, tudo, 5%, 5 a 6% das dores crônicas são oncológicas. Mas por que a gente dá todo esse... Porque ela é a mais incapacitante, né? Porque eu digo sempre que o paciente com câncer que a gente está tratando é um ser biológico alterado. A biologia dele está alterada, né? A possibilidade de ele liberar proteínas anti-inflamatórias está inibida. Então, toda aquela fisiologia que a gente espera de uma resposta, ele não tem. E, fora isso, ele ainda está sendo submetido a tratamentos citotóxicos, que é muito isso que eu falo, né? Educação em dor e educação em paliação, que eu explico que os tratamentos são... a base é citotoxicidade, você quer lesar, matar a célula tumoral. Você não quer deixar ela congelada, você não quer deixar ela debilitada. Então, a citotoxicidade é associada a cair o cabelo, né, a várias lesões em tecido sadio, e é eles que fazem a avaliação dessa toxicidade. Então, são pacientes que têm múltiplos mecanismos para manifestar dor e, consequentemente, múltiplas dimensões. E não tem condições de se tratar um paciente desse, biográfico, com a sua história, com as suas pendências, com as suas dores do tumor, das metástases, do tratamento, se não for com uma equipe, né? A gente precisa de ter uma equipe exatamente para fazer todas essas abordagens que os colegas já destacaram aqui como importante. Então, esse paciente com dor crônica, porque a dor crônica do paciente oncológico ela é mais florida, ela é mais incapacitante, e são os maiores clientes, e foram com eles que começaram exatamente os cuidados paliativos com pacientes oncológicos. Puxando João, já que a doutora Mirlane falou da parte mioarticular, na realidade, né? Quantas vezes você já perdeu o número de vezes que o paciente chega com essa parte dessas dores, onde você consegue observar, vamos dizer, às vezes é uma dor tensional, uma dor muscular, que você consegue observar que não tem nada a ver com o dia a dia, porque às vezes a gente é muito levado a isso, né? Não, o cara trabalha o dia todinho ali no computador, então a dor dele no braço é por causa o ler. Postural, né? Você está entendendo? Postural. Mas assim, quantas vezes os pacientes chegam, se você tiver uma porcentagem aí, no seu consultório que você consegue, depois que você quebra aquela primeira consulta ali, você consegue observar e dizer para ele, olha, a sua dor não é só do que você está pensando, não. Olha, eu não queria... Fiquei até assim com um ponto de interrogação na minha cabeça, porque é complicado. Tem paciente que aceita de boa a mudança logo de cara. Ele quer o tratamento, ele aceita. Mas tem paciente que ele está vindo porque a mãe está pedindo, o pai está pedindo, o filho está pedindo, porque tem gente pedindo, mas ele não aceita de primeiro. Então, ele primeiro precisa entender o que ele tem, né? Então, ele chega com você e tem aquela situação, não, eu tenho isso. E eu sei que a causa é por causa disso daqui. Porque o médico já viu no exame e disse que eu tenho essa doença. Mas a patologia, hoje em dia, a gente sabe que a parte de exame de imagem equivale a 3, 5%. Né? E depende muito de patologia para patologia. Exame de imagem é muito específico para várias situações. Então, a gente sabe que o exame clínico é o que importa. E às vezes não ajudam muito, né? Não ajuda muito, né? Então, essa situação, tem paciente que ele vai ser ativo desde o início e tem paciente que está indo lá comigo já 10 sessões, 15 sessões, 20 sessões, e ele falou bem assim, eu não tenho, eu sento do lado dele, fico do lado da maca, eu falo bem assim, olha, o que você está fazendo aqui, eu vou falar o que eu falo no consultório, tá? Você está rasgando dinheiro. Você está rasgando dinheiro.
Se você não aceitar o que você tem, a condição que você tem, o porquê que está acontecendo, por que você está sentindo dor, por que você está com essa disfunção, né? Então, ele está lá com a cefaleia dele, vamos lá, colocar a migrânia. Migrânia, que vamos dizer que é a mais a vulga enxaqueca, né? A vulga enxaqueca, tá? A mulher tá lá, ela sabe que tem que, muitas vezes, fazer uma atividade física, ela sabe que tem que ver a questão hormonal, ela sabe que tem que ver a questão da alimentação, a qualidade que é a higiene do sono, ela sabe que tem que ver a questão do metabolismo, tudo isso. Aí, muitas vezes, ela fala assim, não, Gema, só trabalhando aqui tá bom, eu sei que eu tô melhorando. Aí, ela tem as crises que duram aqueles 7 dias, 5 dias. Nossa, eu não paro de ter crise. Mas você tá fazendo o que eu falei? Você tá se reeducando? Você tá entrando naquele ciclo que eu te falei pra gente realmente equilibrar? Não. Então, não adianta. Então, como eu falo, o paciente ele tem que ser mais de que 95% ativo no tratamento. Então, se eu vejo, hoje eu tô assim, 4ª, 5ª sessão, eu vejo que não está entrando no tratamento, falei assim, eu sento do lado e falo assim, não está dando. Não rasga o seu dinheiro para vir para cá se você não trabalhar junto comigo. Então eu já começo conversando com ele. E ele vai entendendo que eu estou falando sério. Eu falei, mas assim, eu não quero só a questão de que você venha para cá pagar. É bom porque eu recebo, mas eu quero ver você bem. Porque senão, para mim, eu não estou fazendo nada. Por que eu estou fazendo tratamento? Né? E ele só depende da medicação. Não, eu estou tomando lá, vamos botar aqui. Eu só estou tomando meu Sumax. Eu só estou tomando aqui minha pregabalina, eu só estou tomando aqui meu remédio controlado, meu opioide forte, sei lá o que ele está tomando. E ele acha que aquilo vai curar e não vai. Então, isso que ele tem que entender, que se ele não for ativo desde o início, o que eu estou fazendo é completamente paliativo. Então, é isso que vai acontecer. Acaba que eu estou ali ficando e não vai acontecer E dá nada. possibilidades ao paciente, porque às vezes ele fala assim, eu não gosto de academia. Já experimentou Pilates? Sim. Já experimentou yoga? Hidroginástica? Mas yoga não é comigo porque está ligado a uma religião. Tem certeza? Você já leu sobre yoga? Vamos conversar sobre isso? Então, abrir a mente do paciente, fazer com que ele experimente, até eu brinco às vezes com alguns pacientes, não vai assim um contrato com o local, faça uma aula experimental para ver se você se identifica com a técnica, mas por favor, às vezes eu brinco, eu te dou aqui 3 opções, por exemplo, de fortalecimento, escolha uma das 3 e não volte aqui antes de não ter começado a outra técnica. Ele precisa participar. Sim. O melhor tipo de exercício físico, né, que hoje em dia o que se preconiza é trabalhar a parte de resistência, fortalecimento e aeróbico. Tem que unir os 3. Então, qual é o melhor exercício físico para dor crônica? Não existe. Até hoje ainda não tem um trabalho específico dizendo o melhor é a academia, o melhor é a bicicleta, o melhor é o pilates. Não existe. A questão é que o paciente ele tem que estar ativo, ele tem que ser movimentado, ele tem que se movimentar. Se ele ficar passivo ao tratamento, ele não vai promover a melhor substância que tem, que é o melhor medicamento, que é o exercício físico. Ele tem que promover isso para o corpo dele, a substância química natural. Vá para a Ásia ou simplesmente no bairro Liberdade, em São Paulo, que você vai perceber 4, 5 da manhã o pessoal praticando Tai Chi, por exemplo, que é uma prática corporal, pessoas com 80, 90 ou 102 anos fazendo isso. Por quê? Porque entendem a necessidade desse corpo em movimento. E esse impacto até no paciente oncológico, doutora Mirlane, sobre o exercício físico, você tem esse impacto que a gente vê, vamos dizer, nessas outras doenças que não oncológicas? Eu acredito que o exercício físico ele é uma atividade pareada, ele faz parte do planejamento de cuidados, né? Uhum. E quando ele é inserido, essa educação para a dor, ela é inserida no momento do diagnóstico, porque aqui o paciente com câncer é um paciente elegível para cuidado paliativo, desde o início do diagnóstico. Então, você pega pacientes que estão em estadiamento inicial, que vão começar seu tratamento antitumoral, seja hormônio, seja radiocirurgia. Nesse momento, a atividade física, ela agrega, porque ele está se preparando e até prevenindo, porque uma das causas de um paciente, por exemplo, cirúrgico é a imobilidade, né, de dor. Mas quando nesse modelo de assistência você tem a doença, o período modificador de doença vai diminuindo e aí os cuidados paliativos vão aumentando com a evolução da doença, a presença ou a necessidade, aí nesse momento a atividade física ela talvez não
não seja tão indicada, né? Uhum. Até porque ele tem uma baixa da capacidade funcional. O que é importante é a gente tentar preservar o pouco que ele tem. Porque dentro do conceito de cuidado paliativo é você manter o paciente o mais ativo possível no tempo remanescente que ele tiver. Ativo do ponto de vista não é só físico, é social, sociabilizar, né? Fazer o que dá prazer, alterar as enzimas, né? Liberar as suas endorfinas e os seus canabinoides endógenos, né? Tudo isso. Falar nisso, você sabia que o canabinoide mais antigo ele está no chocolate? Sério? Não sabia. Essa daí... Dá-lhe Tua chocolate. professora de farmacologia ainda não tinha essa informação. Acabou de passar agora. Agora né, ela já professora? dá isso. Qual é o chocolate Cacau Show? Não, eu queria saber quantos por cento, né? É a anandamida, que é um peptídeo que tem no chocolate. Eu começo a dar aula perguntando exatamente, vocês sabem por que a gente gosta tanto de chocolate? Aí é uma resposta. E aquela situação do exercício físico, né? Que o paciente fala bem assim, mas eu estou fazendo exercício físico. Mas o que você está fazendo? Estou levantando do sofá, levantando... Não, isso não é Assim, exercício. quando fala do vinho, né? É, do vinho, da Levantamento garrafa. de copo, né? Não, isso não é exercício físico. Eu digo que tem que ser algo prazeroso. O que o senhor gosta de fazer? Às vezes eu gosto de dar uma caminhada. Tá aí, então vai fazer uma caminhada, né? Então, a pessoa às vezes acha que só dele estar ali, não, é um movimento dentro de casa. Não, você está fazendo, realmente exercendo de movimentação dentro de casa, mas não é algo que você para se dedicar à saúde física e mental. Então, aquela hora de meia hora, 1 hora que você fica ali trabalhando, realmente produzindo substância química e trabalhando, ou seja, melhorando esse metabolismo que está a seu favor. Né? Essa condição dela, que ela de valorar essa questão, o diferencial do cuidado paliativo, ela é muito, muito mais para as doenças não oncológicas. Uhum. Porque hoje as pessoas desconhecem, por exemplo, que o paciente diabético, quando faz um diagnóstico, é um paciente paliativo, não tem cura. O paciente portador de artrite reumatoide também é um paciente paliativo, né? Mas erroneamente as pessoas relacionam o paliativo, que na realidade a etimologia da palavra já traz a essência, que é manto, uma capa de proteção, que não tem nada a ver com faz de qualquer jeito, vou fazer só para dizer que estou fazendo alguma coisa, não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. Então, esses pacientes todos são paliativos, não é só o paciente oncológico. Isso é uma ideia que eu quero deixar bem claro aqui, que paliativo não é sinônimo de não fazer nada e muito menos de paciente oncológico, né? Tá isso bem é importante. definido, né? Jonas, a gente consegue observar hoje em dia no dia a dia, e eu brinquei aí com os fatores de gerações, mas a gente consegue ver dores crônicas em pacientes cada vez mais novos. E aí a gente vê uma carga muito grande, e às vezes eu tento, pelo menos assim, tenho 2 filhos e eu tento ter a liberdade dele de... Tem hora de estudar, tem a hora de fazer o exercício físico dele, de descer, de brincar. Ainda não consigo imaginar que meu filho tem que estudar de manhã, de tarde, de noite, que ele tem que ser um prodígio, que ele tem que estar preparado, que ele tem que passar em qualquer vestibular. O que você advém esses pacientes que a gente tem um crescimento de uma idade cada vez mais nova? Início da profissão, atendia pessoas com 19, 20. Já estou atendendo com 9 anos. Está cada vez numa idade assustadora. É uma série de fatores. A pressão dos pais. A sociedade coloca uma pressão de que você precisa estudar na melhor escola, com as melhores notas, fazer o curso X ou Y, e que, inclusive, para você se alimentar, você tem que fazer isso de uma maneira mais rápida possível, porque senão você está perdendo tempo. A atividade física é só uma festinha no final de semana, é o lazer dele, ele considera isso uma atividade física, muitas vezes, ou seja, são erros de conceito. Ele esquece que existe uma integração entre o corpo e a mente, mais o lado, vamos colocar assim, a grosso modo, genético. E você vê claramente que, às vezes, 2 irmãos respondem de maneiras diferentes e, sim, apresentam dores. E aí os pais começam a levar vários tratamentos, principalmente de imagem. Um diagnóstico por imagem não aparece nada. Muitos me procuram no corredor. Meu filho, ele tem algum problema psiquiátrico? Porque nós já procuramos 6 especialistas e não aparece nada em nenhum exame. Então, a gente não acredita mais na dor dele. Mas ninguém, talvez, também fez uma
um diagnóstico clínico nele. São dores geralmente musculares e geralmente dores ligadas ao campo emocional. Ansiedade, preocupação. A medicina chinesa tem um conceito diferente, não é apenas a depressão, mas também tem um conceito de vazio, de tristeza. É um vazio emocional, um vazio existencial. E esse indivíduo está deslocado daquilo que realmente ele consegue entregar ao sistema. E existe um nível de cobrança que ou é dele, ou do ambiente, ou de todos eles interagindo, e ele adoece. E ele precisa entender que essa dor é apenas um resultado de todo um colapso que está existindo em corpo e mente. Sim, cada vez mais precoce, assustador, porque eu dou aula para um curso de medicina, onde eu brinco com os alunos, mas é uma brincadeira triste. Eu falo assim, como que vocês irão cuidar de outras pessoas? Vocês acabaram de entrar no curso e já estão doentes. É triste. É uma realidade que não era para ser assim. Mas existe uma cobrança do sistema. E aí também eu acho que é um conjunto de erro das instituições, dos familiares que não participam, porque muitos pais, eu pago a melhor escola, o melhor cursinho, eu mando o lanche para o meu filho. Qual a qualidade do lanche? O seu filho tem condições para enfrentar aquele sistema de ensino, talvez de uma cobrança extrema? Quantos alunos estão fazendo aquele curso porque realmente gostam, querem ou estão ali por pressão familiar, status? Assim como eu já vi outros casos que é ao contrário, é porque ele não consegue. Ele não consegue entregar o resultado. Então tem dois extremos, aquele que apesar de todo o estresse ainda entrega um resultado e o outro que não consegue, mas ambos doentes. Doutora Milane, quando você vê um aluno, eu queria saber a sua visão, entrando com 16 anos dentro da faculdade da medicina, qual é a sua visão desse aluno que ainda não entendeu nem o que é a vida? Que ele está no lugar errado, né? Isso diretamente, respondendo. E eu extrapolo para os meus filhos mesmo, né? Eu acho que hoje as pessoas, principalmente que entram no curso de medicina, é cobrado deles algumas decisões que eles não estão acostumados e não estão preparados para tomar, né? Inclusive, às vezes, levam o curso, definem uma especialidade, depois retroagem, não se sentem felizes naquela especialidade, vão... Os corajosos, eu digo, né? Refletem e vão e retomar isso, né? Então, é preocupante. É bom porque hoje a universidade, pelo menos, já deve ter, ela precisa ter esse suporte, porque a gente está pegando cada vez mais alunos precoces em termos de idade, porque entram muito cedo na sua vida escolar, há esse tipo de cobrança, e também eles não têm, eles têm, vamos dizer assim, 16 anos, mas a idade biológica dele, mas talvez a mental não seja isso, né? Eles são muito expostos. Eu considero um aluno com 16 anos entrando num curso de medicina muito vulnerável. E aí ele fica muito fácil de sofrer as pressões porque ele não está preparado e você sabe, já foi aluno, você teve a sua turminha, tem até hoje, né? Sim, se reúne até hoje. Então, isso é legal, né? Fica a memória afetiva importante, mas você sabe que tem uns que não conseguem isso. E é preocupante. Eu acho que assim, é uma soma do que o Jonas falou. Isso. Os alunos que entram com 16 anos na medicina são alunos vistos pela família como um prodígio. Então, assim, meu filho deu certo. Olha lá, 16 anos na faculdade. Mas eu só consegui ter esse olhar do que eu estou perguntando para vocês quando um aluno meu que foi coronel aluno do colégio militar, que com 16 anos entra na faculdade, com 18 anos vê uma pessoa morrer na frente dele, dentro do hospital, e que vira para mim e fala assim, professor, eu não estou preparado para isso. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não tinha entrado na faculdade com a idade que eu entrei. Então, assim, esse processo se dá pela procura do sucesso. E eu acho que, assim, é tão individual, né? Eu acho que, para nós quatro aqui, o sucesso é uma coisa tão peculiar para cada pessoa e é muito cruel, onde a gente
tá dentro de um sistema onde o sucesso é você passar no vestibular. Concordam comigo? É o que os outros enxergam. E não o que o indivíduo se enxerga. né? Esse olhar para dentro, e aí eu sempre estimulo os meus alunos, pratiquem a meditação. Uma coisa maravilhosa. Tentem, vale a pena. Leiam pelo menos sobre o assunto. Não tenho tempo, professor. Tem prova amanhã. E uma coisa importante é que a gente observa que eles vivem tudo intensamente, né? Muito. E Estudar perigosamente. à base de algumas coisas, ou estudar sempre, e se vai para a festa, vai beber bastante, que é uma situação, uma incidência alta de alcoolismo entre os alunos, né? Eu falo de uma forma geral, talvez no curso de medicina o Jonas deve ter alguma estatística, mas isso a gente observa, né? E é um perfil diferente, Jeff. É um perfil diferente desse Não, tema. eu vejo hoje em dia drogas ilícitas, vamos dizer, a maconha dentro da faculdade, o que era na minha época, porque você sabia quem era o usuário, geralmente eram as pessoas que... Não, o meu melhor aluno, mais inteligente, o cara, era o usuário. Sim. E aí ele falava assim, e isso de boa. E fora as outras drogas ilícitas, porque existia durante a faculdade, que às vezes se iniciava nessa pressão de que eu tenho que estar acordado por mais tempo, eu tenho que dar resultado, eu tenho tudo isso para responder. Mas existe um conceito interessante. Os alunos, ao entrarem, eles têm uma sensação de que eles venceram na vida uma etapa e perderam uma outra. Então eles começam a procurar drogas, um sexo que eles não estão preparados no sentido físico e psíquico. A gente vê um número de infecções altíssimas, gravidez indesejada, ou seja, aquela coisa, eu preciso experimentar, agora eu posso. Mas ele não está preparado também para suas consequências. E é muito triste porque eu vejo alunos, às vezes, se envolvendo em relações tóxicas, mas ele queria experimentar aquilo lá. Mas ele não tem perfil para aquilo lá, ele não olhou para dentro de si, dizendo o que eu quero da minha vida afetiva, o que eu quero da minha vida social. E isso é uma coisa, eu fico particularmente triste como professor de um curso de medicina, às vezes, olhando para essa tentativa frustrante do indivíduo. E às vezes muitos até vêm me procurar, porque sabem que eu trabalho com uma medicina um pouquinho, digamos, fora do padrão, e pedindo às vezes até conselhos, ajuda, e falam, mas por que em casa eu não consigo ter uma conversa dessa? Ou, meu pai falou exatamente o oposto, que eu deveria fazer isso, eu preciso experimentar isso porque agora eu estou na faculdade. E aí ele experimenta e ele se decepciona, ou seja, as frustrações aumentam. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Agora, como é que a gente chegou nesse assunto? Não, mas Então, se deixar, vai embora. Né? não mas na realidade é porque assim, a gente vê a dor no dia a dia. Tem a dor física e a dor psíquica. E muitas vezes, não, quase sempre. No seu consultório, quando vem um paciente, até de repente você também falar qual é a média hoje em dia que você vê de adolescentes com idade que tem dor que vai com você, e você tem facilidade de conversar com os pais também, porque eu imagino muito assim que a gente é muito catedrático, então é o médico, mas de repente tem uma abertura maior por você quebrar um pouco daquele protocolo, por você estar ali fazendo um tratamento mais personalizado com ele ali no momento, e tendo mais tempo às vezes até de contato? Sim, é bem frequente. Lá, minha média, por exemplo, de crianças é em torno de 10 anos, 11, 12. É mais ou menos isso que chega para mim. E quando ele vem na primeira vez na avaliação, vem sempre com a mãe ou com o pai. Qual é o maior problema? São duas situações. Eu tenho que fazer a avaliação com o pai, com a mãe junto com a criança, né? Porque a mãe quer ouvir o que a criança tem, mas muitas vezes a criança não vai falar o que ela tem no dia da avaliação. Quando começa o tratamento, né? Ela fiz todo dia, você não vai falar o que tem que falar. Quando já vem para o tratamento, eu digo, mãe, fica lá fora porque eu vou ficar aqui, preciso conversar um pouquinho sozinho. Explico para a mãe quando, né, tem a situação. Eu peço para a mãe sair um pouco, eu fico com a criança e eu converso. Aí sim a criança começa a se soltar e a falar o que realmente acontece, né? Como é o caso agora, por exemplo, de uma criança de 12 anos que ela uma dor miofascial que não passava, a mãe toda hora buscando na escola. E aí ela não falava pra mãe. Eu falei assim, aí eu conversei com ela, falei, aí
pedi para ela esperar lá fora e tudo, depois eu conversei com ela. Eu conversei com a filha. E aí a filha me falou, não, porque o papai disse que vai voltar com a mamãe, eles estavam separados. E ela disse que a única forma que ela tinha de chamar a atenção, e realmente ela tinha uma dor miofascial, só que a dor dela era muito o quê? Abordando a parte física e emocional. E ela falou que a única forma de chamar a atenção da mãe dela ir lá buscar e o pai dela também ir lá se encontrar na casa dela era essa situação. Então ela usava a dor dela de alguma forma para se aproximar em relação aos dois, porque eles estavam tentando se aproximar. Então isso é muito comum, isso não é incomum, tá? Então quando eu vou abordar com a criança, ela vai lá, a criança e a mãe ou o pai. E aí eu deixo eles falarem o que eles quiserem. Falam, anoto tudo. Quando vai no primeiro atendimento, na primeira sessão, aí eu converso, eu peço para a mãe ou para o pai ficar lá fora. E aí a criança fica sozinha, começa a abordar com ela o que está acontecendo. Porque eu falo bem assim, olha, você vai ter que me ajudar. Tudo bem, tá tendo essa relação, mas vamos fazer isso, isso e isso? Aí eu falo com a mãe para procurar a questão da terapia, porque precisa entrar com a terapia aí, né? Então a gente precisa entender o que está acontecendo com essa criança. É um ganho agregado, É um né? ganho agregado. Então, eu explico para a mãe, eu disse, ó, eu não sou terapeuta, eu sou fisioterapeuta. Tem um fisiozinho aqui na frente. Tem um fisio na frente. Eu falei assim, então, eu abordo a parte terapêutica, sim, mas é para ela entender o porquê, a importância de um outro profissional junto comigo. Porque só ali, eu abordando com a criança, explicando o que está acontecendo patologicamente ou fisiologicamente, a parte mental vai modular tudo isso. Então, a terapia entra muito nisso, que ela vai lá naquele funil, para realmente tirar o que? Aquele funil e tirar aquela parte que realmente está suja, está realmente prejudicando a criança. Então, eu consigo trabalhar como um todo, mas eu tenho que conversar com a mãe e com a criança separadamente, porque com as duas juntas, ninguém fala realmente o que está acontecendo. Então, quando vai criança, eu já sei que eu tenho que abordar diferente ali. E lembrando que a gente tem toda uma legislação por trás disso. Né? Como você vai abordar um paciente incapaz ou incapacitado. Isso aí. A gente trabalha muito com pesquisa. Quando ela começou a falar, eu imaginei muito isso, que às vezes um fisioterapeuta homem pedir para ficar sozinho com a criança, às vezes os pais não dão essa abertura, exatamente pensando em toda a parte legal, ou do que pode acontecer alguma coisa. E aí a gente vai ter todas as oportunidades. Meninos, eu queria dizer para vocês que o tempo da gente estourou. Eu falei para vocês que aqui, metade do que a gente se propôs a conversar, a gente conversou. Conversou, acho que vamos ser otimistas. Acho que foi. Eu acho que a gente conseguiu fazer um emaranhado com tudo. Foi. Né? A gente conseguiu realmente abordar tudo. Foi bem legal. E mostrar que não existe uma única verdade. Não existe um único tratamento que vai solucionar o problema. Um único olhar, né? Exatamente. São olhares diferentes. E é importantíssimo esse olhar multiprofissional. Uma outra coisa que sempre chama atenção também, cuidado com a internet, porque tem coisas maravilhosas, mas há coisas perigosíssimas. Então o paciente chega com a informação do autodiagnóstico e te confrontando. Falei, querido, isso aqui tem 30 anos que não dá mais certo. Então tem várias coisas que a gente nem passou por ali, mas para quem vai depois nos ouvir, para prestar atenção nisso. Não, eu acho que eu só queria fechar com muitos casos que eu vejo de consultório, de amigos que a gente conversou anteriormente, aonde quando você fala sobre esse cunho psicológico, emocional, a pessoa te confronta para dizer assim, mas eu estou sentindo dor. E aí a gente sempre fala assim, mas eu não estou dizendo que você não está sentindo. O que a gente faz vários exames, faz vários exames que sejam invasivos ou não, que não se chega a um diagnóstico e a pessoa às vezes não aceita a necessidade de um psicólogo e de um psiquiatra. Quando você propõe psiquiatra, ela, primeiro, não sou doido, não vou tomar remédio. Então, os pacientes chegam desse jeito. E a outra é achar que, não, se eu sinto uma tomografia, uma ressonância, um PET scan, e você vai falar assim, olha, pode fazer tudo de novo, botar de cabeça para baixo. Se você não aceitar que você tem um componente emocional, que você tem, não é só o que está sentindo, você não vai conseguir realmente fazer o tratamento. Turma, queria agradecer muito o tempo de vocês, a presença de vocês, que foi juntar esse trio aqui. Foi maravilhoso e bater essa agenda foi muito difícil. Muito obrigado. Eu queria que vocês deixassem considerações finais, se quisessem falar mais alguma coisa. Doutora Milani, quer fechar? Não, eu quero só agradecer, porque toda oportunidade que a gente tem para falar sobre 2 problemas de saúde pública importantes, que é a dor crônica
E cuidado paliativo é sempre uma janela aberta, como diz o nosso poetinha que nos deixou, Tiago de Mello, né? Que se abram as janelas e deixem os girassóis expostos, né? No seu poema tão famoso. Então, é isso. Cuidado paliativo é uma modalidade de assistência que vai crescer muito. Precisamos nos tornar, como profissionais, sensibilizados a essa modalidade de assistência e, como pacientes, aprender a ouvir de forma compassiva o que esses profissionais têm a trazer e acrescentar no seu tratamento. Tá? Então, é agradecer o prazer da companhia dos colegas. Djalma, considerações finais. E eu só tenho a agradecer, né? Primeiramente, só dizer algo que eu gosto muito de falar, né? Dor é subjetiva, é real e individual. Tá? Então, você realmente analisa cada paciente de uma forma, nenhum é igual, né? E a doutora Mirlane, ela é especialista em dor. Então, meus pacientes, todos de dor crônica, eu mando para ela. Então, assim, quando o paciente fala assim, nossa, mas eu nunca imaginei que seria dessa forma a abordagem. Então, quando a gente está nessa mesa que tem 4 pessoas falando sobre isso, a gente realmente entendendo que não é só a fisioterapia, não é só o médico, não é só a medicina tradicional chinesa, não é só um profissional da área de cabeça e pescoço, ou seja, a gente tem que abordar o paciente como um todo. Né? Realmente você entender que é muito mais além, é realmente muito complexo e que a gente tem que trabalhar em conjunto, não tem como trabalhar individual. Eu não consigo sozinha, não vai. Então, quando eu falo em dor, eu já penso logo na doutora Mirlane, eu já penso logo em questão de um profissional de educação física, eu já penso logo em como ajudar aquele paciente de alguma forma em relação ao que ele tem. Eu só tenho a agradecer porque, lógico, isso daqui não é comum de acontecer, é legal para você levar informações de qualidade para as pessoas que estão ouvindo, não só pacientes, mas para as pessoas que convivem com outras pessoas, né? Que conviver com pessoas que têm dor crônica é muito difícil, não é fácil. Então, essa abordagem que você tem integrativa, de uma forma realmente abordando o paciente e a família, é a melhor coisa que tem. Então, para mim, é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez, viu? Jonas, faça as considerações e feche o nosso podcast, por favor. Fique à vontade. Obrigado pelo convite e pela presença de todos. Tenho meu respeito já há muito tempo por vocês. Trabalhamos com técnicas totalmente diferentes e eu sempre falo para o paciente, você talvez não é o perfil do meu tratamento, é do outro colega, mas para fechar, para quem nos ouvir futuramente, né, isso aí vai ficar arquivado, a dor ela é tratável, a dor ela não é só do paciente, ela tem um núcleo familiar, às vezes, que ela desestrutura também. Essa dor, ela pode ser estrutural? Sim, pode, mas há muitos outros casos que há uma conexão entre corpo e mente. Existe uma interação muito intensa. E dentro dessa interação, a gente consegue trabalhar, sim. Há casos de cura e há casos de uma grande melhora da qualidade de vida, o que já traz, então, condições favoráveis para esses indivíduos. Agora, não existe uma verdade única, são várias técnicas. E aí, sim, um profissional vai ter que tentar detectar qual é o melhor método, qual que é o que é mais viável naquele momento para aquela pessoa. Então, basicamente é isso. Meninos, mais uma vez, muito obrigado. Vocês que nos assistiram, não percam o próximo Jeff Podcast. Se precisar, passa para outras pessoas que precisem ouvir sobre isso. Eu acho que todo mundo tem um amigo ou tem um familiar que tenha dor crônica e muitas das vezes ainda não entenderam exatamente tudo isso que a gente falou. Um grande abraço e até a próxima.